Vou ser sincero pra vocês, cara. Essa convocação da seleção não me animou muito não, hein? Eu acho que a seleção pra Copa não tá 100% como eu queria, não. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje foi dia da convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2022. E cara, eu não sei se eu tô feliz com essa convocação, se eu tô triste. Eu ainda não consegui discernir muito bem as informações. Mas, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Não se esqueça, comenta aqui embaixo quem você trocaria nessa seleção, porque aqui eu vou dar minha opinião. Cara, não concordei com muita coisa nessa seleção. Primeira coisa que eu já não concordo. A seleção, ela acaba involuntariamente fazendo com que os jogadores brasileiros saiam do país para procurar clubes europeus. Por quê? Cara, você vê a seleção, tem 3 jogadores que jogam no Brasil. Só o Everton Ribeiro e o Pedro. 3 jogadores de 26 só jogam no Brasil. Ou seja, o futebol brasileiro por Tite é irrelevante. Pelo menos é o que eu imagino aqui. Porque não é possível que só 3 jogadores que atuem no Brasil estão bem para ir para uma Copa do Mundo, né? Eu não concordo com isso. Acredito que a seleção, quando um jogador, por exemplo, sai do Brasil e vai para a Europa, automaticamente o cara já é convocado. Vocês podem perceber que muitos jogadores aí foram convocados após estarem na Europa, porque aqui no Brasil jogavam muito, foram para a Europa e aí começaram no mesmo nível que estavam jogando no Brasil e foi convocado. É isso que não dá para entender. Mas, assim, em suma, o Tite acabou convocando quem sempre vem sendo convocado. A única novidade é o Daniel Alves, mas o Daniel Alves, cara, para mim não seria novidade nenhuma ele estar nessa seleção, porque o Tite, ele gosta do convívio com as pessoas, ele leva muito a parte pessoal, leva muita amizade em conta na hora da convocação, porque Daniel Alves merece estar na Copa do Mundo pelo que vem jogando? Eu acredito que não, acredito que seleção seja momento, e esse não é um momento pro Daniel Alves estar na seleção. Ele vai muito mais pelo nome, pelo que ele agrega psicologicamente, do que tecnicamente. Lá no Pumas, o cara tá sendo avacalhado pela imprensa mexicana, então eu acho que não é um cara que tá indo por critério, por méritos mesmo, e tá indo mais pelo nome, pela amizade com o Tite. E também pela confiança, né? É um cara que eu gosto mais do que o Danilo, por exemplo. Eu acho que o Daniel Alves deveria ser titular na Copa do que o Danilo. O Danilo não passa confiança nenhuma pra mim na seleção. Acho que ele não joga bem na seleção. Não sei como ele joga na Juventus hoje, porque eu não acompanho o futebol italiano. Mas o Danilo, quando eu vejo na seleção, não é um cara que me traz segurança. Assim também como os 2 laterais esquerdos que foram convocados, que é o caso do Alex Telles e o caso do Alexandre. Nenhum deles me passa confiança. Eu preferiria muito mais se tivesse sido convocado o Caio Henrique no Mônaco do que um desses 2, o Alexandre e o Alex Telles. Aí você podia jogar até o papel pra cima e escolher qualquer um dos 2 aí, porque o Caio Henrique, ele é muito melhor do que os 2, né? E aí isso é nítido. Com a lesão do Arana, tivemos que ter esses 2 laterais na seleção, mas na minha opinião nenhum deles merecia. No gol, tivemos Alisson, Ederson e Everton convocados, não surpreendeu ninguém. Acredito que o Cássio vem num bom momento também. Se tivessem 4 vagas para goleiro, eu acho que o Cássio ou o Santos seriam convocados, né? Acho que o Cássio vive até um momento melhor do que o Santos, e também pela confiança que o Tite tem no Cássio, ele seria convocado. Na zaga, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer da Juventus. Não mudou muita coisa, o Bremer foi a surpresa também nessa zaga, porque tinha aí a dúvida do Bremer, do Gabriel Magalhães e do Lucas Veríssimo. O Veríssimo acabou se machucando ali no finalzinho dessa reta final para a Copa do Mundo, então acho que o Tite levou muito em conta isso. Mas é o que vem sempre sendo convocado, né? Acredito que aqui até o Militão seja um lateral direito, caso o Tite precise, né? Na vaga aqui do Danilo ou do Daniel Alves, se eles estiverem bem, acho que o Militão pode ocupar essa vaga. No meio, aí que vem minha contestação, né? A minha maior contestação. Bruno Guimarães joga muito. Na minha opinião, deveria ser titular da seleção. Casemiro, não tenho o que falar. Fabinho joga muito. Paquetá vem no melhor momento da carreira. Everton Ribeiro, incontestável também a convocação dele. E o Fred. O Fred, cara, é um cara que, na minha opinião, não joga bem na seleção, e eu não vejo o Fred jogando tão bem assim no United. O Fred é um cara que, pro Tite convocar, ele tá convocando mais por fazer várias funções. E na minha opinião, o Fred não é aquele cara, por exemplo, que será titular e se ele se não reserva, não é aquele cara que você vai olhar pro banco, vai falar, ó, estamos perdendo o jogo, colocamos quem agora? Vai lá, Fred, resolve. Não dá pra você colocar o Fred, né? Então, na minha humilde opinião, levaria o Renato Augusto no lugar do Fred. Porque o Renato Augusto, você olha pro banco, você fala, pô, tem o Renato Augusto aqui no banco, é um cara que pode entrar e pode decidir o jogo. Agora, o Fred, mano, o Fred vai resolver o quê? Você já tem o Bruno Guimarães, o Casemiro, o Fabinho, o Fred, são 4 caras da mesma função. São 2 volantes. Você precisaria trocar
trocar os dois pelos mesmos dois, você não poderia levar 3 volantes e pelo menos mais um meia? Porque assim, o Neymar vai ser o meia da seleção. Neymar machuca ou o Neymar toma 2 amarelos? 2 amarelos já tira do próximo jogo na Copa. Quem será o meia substituto? Será o Everton Ribeiro? Pô, beleza, o Everton Ribeiro. Mas não seria melhor colocar um cara que já tem experiência na Copa do Mundo pra fazer essa função? Não é melhor você ter a qualidade de um cara que já joga na função, que nem o Everton Ribeiro e o Renato Augusto, pra substituir ali? Porque tá é um volante, não é meia. O Everton Ribeiro sim é um meia. E, inclusive o Coutinho não tá na seleção porque ele se machucou, porque senão o Coutinho iria. E na minha cabeça faria até sentido o Renato Augusto entrar nessa lista no lugar do Coutinho. Não critico que o Martinelli tenha entrado aqui na lista, que nem agora vou falar a lista de atacantes, que foi o Neymar, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Martinelli. Olha o tanto de atacantes que foram convocados e o meio-campo ficou sem um outro meia, né? Agora, a convocação aqui dos atacantes, na minha cabeça faz sentido, porque Neymar, incontestável, Vinícius Júnior, Antony, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Pedro, Gabriel Jesus e Martinelli fizeram por merecer estar aqui. Por mais que muita gente não goste do Gabriel Jesus, mas ele vem no auge aí na carreira dele agora no Arsenal, e o Martinelli é o pedido de muita gente também. Agora, faltou o Cano aqui, né? O Cano é argentino? Pelo amor de Deus, né, Tite? Vamos convocar mais aí, Cano, Arrascaeta, não é possível que esses caras nunca vão ter chance na seleção, né? Bom, à parte, galera, não concordo com essa escolha do Tite aqui no meio campo. Eu levaria o Renato Augusto por conta que é um cara que jogou a última Copa, inclusive pegou uma bucha entrando quando a seleção tava perdendo 2-0 pra Bélgica, fez um gol de cabeça e por pouco ele não faz o segundo gol do empate lá que levaria a partida pra prorrogação. Renato Augusto é um cara que é diferenciado, meu. Se o Renato Augusto fosse o camisa 8 do Tottenham, quem estaria na Copa hoje seria o Renato Augusto. Vocês têm alguma dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Renato Augusto fosse jogador da Europa, ele estaria na convocação da seleção brasileira, porque aqui no Brasil, infelizmente, o Tite não valoriza os jogadores. Se o Ganso estivesse jogando a bola que está jogando na Europa, ele estaria na Copa do Mundo também. Infelizmente é isso. O Scarpa, a mesma coisa. O Scarpa, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não foi convocado para a seleção em nenhum momento nesse ano. Então, infelizmente, o Tite ele não queria dar oportunidade para novos jogadores, para também não criar essa manifestação da torcida contra a seleção brasileira, porque ele é esperto também. Não vai querer jogar o povo contra ele, sabendo que, por exemplo, o Danilo não teve oportunidade na seleção porque ele é tímido, ficou tímido lá com os jogadores, não foi um cara que se enturmou tão rápido assim e não teve oportunidade na seleção. Ou seja, o cara se matou lá trabalhando vários jogos, foi pra seleção só pra treinar? Não faz sentido. Eu acredito que a seleção tem uma base muito forte, o time titular da seleção é muito bom. Porém, cara, quando você olha pro banco de reservas, você tá lá perdendo um jogo, por exemplo, empatando um jogo, precisando da vitória, você vai ver no banco Ederson, o Everton, o Alex Telles, o Danilo, né? Provavelmente. Vai ver o Militão, o Bremer, eu acho que aqui a dupla titular provavelmente vai ser Casemiro e Paquetá. Então você vai ver Fabinho, Fred, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. E no ataque provavelmente seja Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha. Então vai ver Antony, Rodrigo e Richarlison. Ah não, tem um Richarlison é titular. Então vai ser Neymar no meio também, né? Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior o ataque. Aí você vai ver Pedro, Gabriel Jesus e Martinelli. A seleção, você vai ver alguma experiência assim, por exemplo, olhando pro banco. Quem você colocaria num time perdendo? Você vai pensar num Pedro, você vai pensar no Rodrigo, no Antony, mas se o meio campo estiver bagunçado e você precisar avançar o Neymar, quem você poderia colocar? Apenas o Everton Ribeiro. Isso é minha contestação. Se o Everton Ribeiro não tiver um dia bom, não tem outro meia pra colocar. Não tem esse cara pra fazer essa ligação com o time. Eu, sinceramente, convocaria o Renato Augusto. Essa é a minha única crítica aqui. E a do Daniel Alves também, porque, o Daniel Alves não é um cara pra estar na seleção pelo merecimento, pelas últimas partidas que ele fez, pelos últimos anos que ele teve no futebol brasileiro e agora no futebol mexicano. Acho que não é um cara que poderia estar na seleção nesse momento. Talvez por nome, beleza. Não tem outro lateral direito? Pode ser que não tenha. Mas será que a seleção foi por merecimento, essa convocação do Daniel Alves? Essa é a minha contestação. Deixa aqui no comentário o que vocês acharam da convocação, quem vocês levariam. E se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações. Demorou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E fui.